Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso profissional Programação de Jogos Digitais. A nossa unidade curricular hoje é Programação de Jogos Digitais 1, professor Sidney que vos fala. Estamos dentro aqui de fundamentos, dentro da linguagem de programação ainda, vamos dar um passo a passo aí para os próximos comandos aí, conceitos da linguagem de programação. Estávamos tratando sobre algoritmos, né? Algoritmos, aula anterior. Nós paramos aqui nesse slide, mas a gente não viu esses sites aqui, né? Porque a gente já tinha visto numa aula anterior nossa, né? Segundo a orientação de vocês e professor às vezes acaba esquecendo. E nós estávamos lá no Code da Microsoft, fazendo lá as atividades com bloco, que também nos ajuda e nos motiva a entender como que funciona, né, a questão dos algoritmos, da lógica, né, de construir um script, né? Lembram disso? E a gente vai dar continuidade, então, naquela atividade lá de ontem. Mas antes, vou encerrar esse assunto aqui da aula de ontem, que a gente não conseguiu terminar. Antes disso, tem um questionário que eu vou perguntar para vocês sobre a estrutura de condicionais que a gente fez, né? E a questão de algoritmo. Vamos tratar ali, relembrar ali o que a gente conversou na aula passada. E daí a gente volta a fazer aquele exercício lá que a gente estava fazendo. Vamos terminar. Quem aí terminou aquela instrução do jogo lá ontem? Não foi ontem a nossa aula, né? Não me lembro, mas a aula anterior. Do Code lá. Só me dá um ok quem terminou. E nessa aula de hoje, 5 minutinhos aí para vocês me responder essa questão aqui. Essa questão é referente à aula anterior, tá? Então aí, 5 minutinhos para vocês me responder. Vou começar a contar aqui agora. O professor já começa com pergunta, nem começou a aula, né? Não, porque essa aula é a aula já continuação da aula anterior, né? E a gente vai entrar com conteúdo novo. Agora nós vamos entender um pouco da lógica e a linguagem de programação. Vamos dar uma entrada aí nas linguagens de programação. Tá ok? Então nós estávamos tratando algoritmos, fizemos lá a receita de bolo, tratamos lá, vimos um vídeo lá de como que faz a estrutura de algoritmo de script de algoritmo para fazer o sanduíche, né? Lembra do vídeo? E a gente viu as estruturas de repetições, como que funciona. Fizemos simulações ali do jogo da FIFA, né? Que eu simulei o jogo da FIFA e vocês simularam outros jogos aí. E agora temos essa questão aqui e a gente vai fazer daí continuar a nossa atividade lá. A primeira, a Sara falou que a primeira é verdadeira, né? Quem mais? Thaís também. Quem mais? Praia. Então, a estrutura de repetição de um algoritmo são aquelas necessárias em situações que realizam tarefa mais de uma vez, né? Condições. Temos várias condições, ou algumas condições, ou uma condição, independe de quantidade. E a turma está falando que essa informação aqui é verdadeira, né? A segunda, a Sara já falou que é a A. Quem mais? Quem mais? A Sara respondeu as duas rapidinho, hein? Não vou colocar o nome de todo mundo aqui, né? Senão vou escrever um... A letra do professor já não é tão bonita escrevendo assim ainda, nessa lousa minha aqui. Bernardo também vai de letra A. O Luan respondeu as duas já. A Chloe, as duas é A. A 2 é A, né? Desculpa. A 2 é A, porque a primeira não tem A, né? A primeira é verdadeiro ou falso. A primeira é uma condição, né? True ou false.
uma booleana, né? Ou verdadeiro ou é falso. Beleza, então, turma. Então, essa pergunta aqui é só para a gente retomar e relembrar aí e avaliar também, né? Como que é o conhecimento que vocês adquiriram aí nas duas últimas aulas nossas. E realmente, né? A gente tem ali aquela estrutura ali em cima que repete, né? Repetição de um algoritmo. A gente não precisa pegar um código e ficar repetindo ele várias vezes, né? A gente pega um bloco de código, pega ele e fica repetindo durante o nosso algoritmo, né? Nossa codificação. Não tem necessidade de a gente ficar repetindo, né? Ficar verificando várias vezes algumas informações. Por isso que, né, pessoas desenvolveram aí dentro da programação o algoritmo de repetições, laços de repetições. Então nós temos aí as repetições, né, as situações aí que usam e as repetições que a gente usa, as condicionais for e while, né, que é os laços de repetição infinitos, e nós temos as outras condicionais aqui, que é o se não, né, e o se não junto, né, que no caso nosso, quando a gente for estudar Python, a gente vai estudar Python, ele fala if e else, né, if e else. E em JavaScript é elif, né, em JavaScript a gente trata o se não ser como com elif, né? É if, elif e else, né? E em Python a gente usa if, else if e else, ok? Então, só para a gente entender a diferença aí quando a gente vai usar dentro dessas linguagens de programação aí. A nossa turma, nosso curso vai usar Python, né? A gente vai se aprofundar um pouco, entender uns conceitos e construir alguns joguinhos aí em Python, tá bom? É uma introdução de Python aí. Talvez aí até o final do ano vocês consigam produzir aí um joguinho. E no próximo ano aí de vocês, talvez aprofunde um pouco mais a linguagem de programação em Python. Tá bom? Eu estudaria Python e JavaScript, tá? JavaScript para entender um pouco melhor ali a questão de página, de sites, né? Para programar em páginas de sites ou aplicativos web. Usaria JavaScript, HTML, que é interessante, tem que caminhar junto com JavaScript, e CSS, né? Tá bom? O gabarito da nossa resposta é, a questão 1 é verdadeiro mesmo. Acertou, a grande maioria acertou, então de parabéns à turma. Isso quer dizer que o conceito estrutural foi adquirido, né? Foi absorvido por vocês, parabéns. A questão número 2 está correta também, né? Quem falou a letra A, a grande maioria, ninguém falou diferente aqui. É uma estrutura condicional e ela é baseada em uma condição que atende ali a questão dos algoritmos e toma decisão, que a gente falou que acabamos de comentar, né? E a gente chama de o se, traduzindo para o inglês, é o if, né? Então é o se, traduzindo a gente usa if, nas linguagens de programação a gente vai usar if, então você vai encontrar essa condição na forma do inglês, dentro da estrutura de condicional. E o senão, a gente trata, traduzindo para o inglês, else, né? Então é a estrutura condicional composta, tá ok? E a gente tem uma outra condição no meio dessas duas, que é para verificar mais outras condições, que no caso aqui, a gente vai usar Python, é o else, if else, os dois juntos, né? Se não se, né? É um se não se, daí. Porque daí tem um se, verifica verdadeiro. A condição aqui é verdadeira ou é falsa? Primeira condição. Se a condição for verdadeira, faça isso. Se for falsa, faça outra coisa. Se for falsa, ela vai pular para o se não, ok? Então, se for verdadeira, a gente vai colocar uma condição embaixo dela, ela vai executar essa condição. E se for falsa, ela vai pular para a próxima condição, que seria o else, né? O se não, tá? Verifiquei duas condições aí. Ah, professor, mas eu queria confirmar mais condições dentro disso aí. A gente usa o se não se, que é o else if, ok? Falando nessa linguagem para o Python, tá? Não diferente no JavaScript, a gente iria usar a mesma condição, só que daí a gente chama o se não se de elif, né? A junção do else com o if, é o elif, ok? Entendido, turma? Tudo tranquilo? Deu para esquentar os neurônios?
aquela vontade do Bernardo que bateu em nós agora, né? Sim, Luiz? Quem conseguiu fazer aquele joguinho nosso ontem? Eu repetindo que é ontem, nem lembro se a aula foi ontem. A aula anterior nossa, né? A aula anterior nossa a gente estava fazendo lá no Code do Microsoft, né? Quem conseguiu? Tá difícil esquentar aí. Conseguiu, Bernardo? Tá bom, então. Quem mais conseguiu aí? A gente vai dar continuidade hoje, tá? Quem conseguiu aí, quem não conseguiu terminar. Faz parte ali, exercícios nossos, para entender a questão dos algoritmos aí e da lógica. Tá? Só o Bernardo conseguiu? Bernardo, então a gente vai fazer outro para você e fazer o pessoal que não terminou terminar. A Chloe vai terminar. É, isso aí, Bernardo. Isso aí, bota fé no você. Mesmo com vontade de ficar em casa, né? Você vem estudar e o pai tá on, né? Não puxando farinha, né, Bernardo? Então tá. Aqui está então os tópicos que a gente viu a aula anterior e a aula agora finalizando, né? Que a gente vai entrar no novo assunto daqui a pouquinho. Depois do nosso exercício ali a gente vai entrar em outro assunto, tá? Então aqui nós estudamos o que é algoritmo, né? O que são algoritmos. A gente entendeu sobre a construção da estrutura do algoritmo, certo? Vocês me corrijam aí se não tiver todas essas informações aí no conceito de vocês, tá? Aprendemos também que jogos digitais, assim como qualquer outro software, são implementados através de construção de conjuntos de instruções detalhadas, certo? Usando uma ou mais linguagens de programação ou linguagens de script. Correto? A gente tem esse entendimento já, né, turma? Que é o nosso curso de jogos digitais. E a construção de jogos depende desses conceitos básicos aí que a gente está estudando, se aprofundando, né? E são instruções detalhadas ali que a gente vai passar para a máquina, para ela executar aí algumas coisinhas boas para nós aí se divertir, né? Entretenimento, né? Os nossos jogos. Tá? Usando linguagem de programação, pode usar várias linguagens de programação, né? Nós vamos estudar Python, até por isso que já tem as figurinhas aí de Python, a cobra do Python ali, o símbolo do Python. Mas poderíamos fazer em JavaScript, poderíamos fazer umas engines próprias aí que já tem a linguagem C Sharp, né? Por exemplo, Engine, Godot, entre outras aí, que usam a estrutura C Sharp, né? Linguagem própria, às vezes, algumas estruturas dessas engines aí, né? Desses motores aí, eles têm, às vezes, umas linguagens próprias que eles desenvolveram, mas a base deles, a maioria deles, é C Sharp, tá? Até se você tiver interesse de estudar aí e se aprofundar as linguagens aí usadas pelas engines, por esses motores aí, a gente vai falar sobre algumas engines aí durante as nossas aulas, para vocês entenderem aí. Não sei se tem alguém que usa o programa, aí, alguma engine conhecida aí. A gente vai então, dar uma entendida em como que funciona, né? E quais são as linguagens que ela usa, se são nativas, se são próprias, né? Normalmente não se constrói nada novo, né? A gente pega estrutural que já foi criado, né? A maioria deles usam C Sharp, tá ok? Python, eu trago para vocês, o outro professor Carlos aqui também, a gente gosta de trabalhar com Python. Python ela é a linguagem que está no ranking aí, né? Não só do Brasil, né? Mas em nível aí, né? De outros países aí, na linguagem de programação, Python está em primeiro lugar, né? E faz décadas já que ela vem alcançando aí, tem um ranking lá, tem umas linhas de gráficos, e a gente consegue acompanhar o crescimento das línguas, né? As mudanças que tem entre anos e entre décadas, e Python vem se mantendo lá em cima. Por quê? Porque é uma linguagem fácil de usar, só que ao mesmo tempo ela consegue entregar aplicativos, softwares, uma coisa complexa, consegue entregar coisas complexas, produtos complexos. A linha de aprendizagem dela é fácil, é tranquilo. A maioria das pessoas, né, o próprio ChatGPT usa linguagem Python, né? Outras ferramentas que a gente usa durante o dia a dia nosso aí usam Python, né? O computador de vocês aí que vocês estão usando aí tem estrutura de Python rodando nele, a estruturação dele para fazer o sistema operacional rodar, né? Então, em outras inúmeras coisas aí que a gente está usando, nem sabe o que tem por trás, nós temos a linguagem de programação Python rodando por trás, tá ok? Então, ela é a linguagem ideal para a gente começar a aprender, porque ela é intuitiva, fácil.
Depois eu vou mostrar para vocês uma página de um código em Java, por exemplo, né? O texto e o algoritmo do Java é desse tamanho aqui. E a gente faz a mesma coisa em Python com um parágrafo com 10 linhas. Então é fantástica essa linguagem, por isso que a gente vai trazer para vocês terem esse conhecimento e se aprofundar aí nessa linguagem, talvez escolher essa linguagem para vocês aí como, né, ferramenta principal aí de desenvolvimento de vocês, né? Eu escutei uma frase essa semana, não sei se eu falei para vocês já. Por que escolher uma ferramenta e se aprofundar nela, né? Até o Bernardo vai talvez concordar comigo aí. A gente pode estudar outras ferramentas e deve, né? Estudar Java, estudar C Sharp, tem um conhecimento ali Java, JavaScript, C++, né? Outras linguagens que existem aí, várias outras, né? Tem as de front-end aí, React, né? Hub, inúmeras, existem muitas linguagens aí hoje no mercado. Mas por quê? Pessoas estudam muitas linguagens, né? E não se aprofunda em uma linguagem. Esse é o problema. O problema não é você estudar várias linguagens e ter vários conhecimentos. O problema é você não dominar uma total, assim, sabe? Ser bom naquilo mesmo. É isso que essa frase que eu escutei vem falar. E esse cara falava assim, ó, que Bruce Lee falou essa frase. Eu não tenho medo do cara que treina 10.000 vezes vários chutes. Eu tenho medo do cara que treina 10.000 vezes o mesmo chute, né? E o que eu quero dizer com isso? O cara que é bom em uma ferramenta, né? Um exemplo, Python. Eu me aprofundar em Python, né? Eu tenho medo do cara que estuda 10.000 horas em Python do que cara que estuda 10.000 horas em todas as outras linguagens, né? 10.000 outras linguagens. Né? Então, o cara que estuda 10.000 horas na mesma coisa, ele vai ser excelente, ele vai ser perfeito naquilo. E ele vai conseguir construir ferramentas e outras coisas aí, tudo que ele quiser, usando apenas uma ferramenta, né? No caso do Bruce Lee, lá, um chute do cara, ele tinha medo, porque o cara treinou 10.000 vezes, né? Essa é a frase aí pra gente absorver e entender que rumo que a gente tem que seguir aí, né? Nas escolhas aí da nossa vida, aí, principalmente vocês que estão decidindo, escolhendo coisas aí, profissões, meios de conseguir aí se estruturar financeiramente, né, profissionalmente. Então essas decisões aí são importantes lá para frente, né? Daqui 5 anos, daqui 10 anos, você vai ver, poxa vida, recebi um conselho e graças a Deus agora estou bem, né? Então é isso. O professor está meio filósofo hoje, né? É o frio. O frio faz isso. Então tá, vamos lá. Outro slide aqui antes de a gente fechar e entrar lá no que a gente quer. Uma curiosidade só para a gente complementar aí essa aula aí. O Facebook foi a primeira rede social a usar algoritmo para categorizar os posts, né? E utilizar critérios para definir o que seria ou não seria exibido para o usuário. Olha que interessante, criou um algoritmo para isso. O objetivo era mostrar os conteúdos mais relevantes de acordo com comportamentos de preferências, né, e de engajamento do usuário. O excesso de publicação faz com que seja difícil uma pessoa acompanhar tudo o que acontece na rede, né? Então ela criou um algoritmo aí para facilitar essa vida, né? A questão dos algoritmos, turma, eu tenho medo, até eu falei para vocês, aí indiquei para vocês assistir lá o Dilema, né? O Dilema lá tá na Netflix ainda, documentário, falando sobre os algoritmos, né? E a inteligência artificial que criou vida, né? Sozinho, né? Os algoritmos têm vida, né? Então, mesmo a rede social minha é diferente do Bernardo, né? A gente pode entrar junto ali, conectar, a gente vai entrar, vai aparecer uma página para o Bernardo e outra página para mim. Por quê? Porque o algoritmo tá me lendo, ele já conhece o meu perfil e sabe do que eu gosto, quais que são meus amigos, quais que não são, quais que são as pessoas que eu mais converso, quais que são as pessoas que eu menos converso, né? O que eu gosto de ouvir, o que eu gosto de ver, o que eu gosto de comprar. O algoritmo já faz isso automático, sozinho. Ele é inteligente, ele aprendeu de como que o Sidney gosta, como que ele gosta de ver as coisas, né? O que interessa para ele. Então, dá medo isso, né, turma? Eu tenho medo disso, porque esse algoritmo ele roda individual para cada um, né? E no filme do Dilema lá, fala sobre isso, né? O perigo das redes sociais, né?
não só das redes sociais, mas desses algoritmos que entendem a gente e fazem leitura individual, né? E isso é a inteligência artificial trabalhando, né? 2017 e 2018 aí tá um rumor que a inteligência artificial vai dar um boom assim, ó, vai subir de uma maneira que assustadora. A gente vai ter que se preparar aí para isso, para entender o que que vai acontecer. E também se preparar, né, turma? As ferramentas aí para a gente ganhar dinheiro vai ser a IA. Eu já indico, já oriento vocês a estudarem a IA e usarem IA para desenvolver aí seus projetos, criarem alguma ideia nova, né? Alguma inovação aí tecnológica, alguma ideia aí que surja da mente de vocês, porque vocês têm a mente acelerada, limpa, brilhante, né? Cheia de informações, cheia de vontade. E é aí que pode surgir aí, que nem o Bernardo falou que ele é um gênio, né? Aí que pode surgir aí, né, um novo produto, uma nova ideia, né, um novo conceito, ou aprender a usar essas ferramentas aí para revolucionar aí, né, e impulsionar você numa carreira profissional. Continuando aqui das redes sociais ali ainda, falando do Facebook, né, dessa forma ela usa os algoritmos e critérios usados aí em redes sociais para definir algumas composições dos feeds ali, né? Postagem para serem mostrada, nível de proximidade de usuário de quem postou o conteúdo, engajamento com outros amigos com publicação, potencial de engajamento do usuário considerando comportamento prévio. Portanto, diversos elementos são considerados pelos algoritmos antes de definir quais conteúdos serão exibidos lá no feed, né? Do Facebook, por exemplo. Notícias do Instagram também, do TikTok, qualquer outra rede social hoje, né? Tô falando aqui do Facebook, mas esse perfil aqui segue para todas as outras redes sociais. Então ela busca relevâncias, engajamento dos usuários, né? Aqui dentro desse propósito aqui, ok? As referências nossas estão aqui, Lógica e Programação, né? Da Departamento de Ciência de Computação, 2016, Área de Teoria DCC, Introdução Lógica Computacional, né? E Ensino de Programação utilizando jogos digitais. São as referências da nossa aula. E a próxima aula que nós vamos ver são esses conceitos aqui. Tá? Daí eu paro aqui e a gente vai lá terminar o nosso exercício de joguinho lá. Ver o que são linguagens. Então, nessa aula aqui, agora, nessa continuidade nós vamos dar. Conhecer linguagens de programação. E conhecer as melhores linguagens para desenvolver jogos, né? O professor já falou aqui, já comentou algumas, já deu uma deixa para vocês, mas a gente vai apimentar e vai acrescentar e aquecer melhor essas ideias aí dentro desses conceitos aí, ok? Sem mais delongas, então, vamos voltar lá à nossa atividade lá. Né, Chloe? A Chloe precisa terminar, acho que tem mais alguém que precisa terminar aí. E o Bernardo, se ele quiser abrir um outro lá, para fazer um outro para nós lá. Mas tem um outro que eu passei para o Bernardo, acho que tem uma sequência aqui, né, Bernardo? Tem esse mais uma sequência aqui. Nós estamos esse aqui, né, Chloe? Então a gente viu ontem a primeira fase, a segunda fase aqui também já está concluída, tem que continuar. Parei no nível 5 aqui ontem. Né? O que a gente vai dar continuidade aqui agora? O info. Vamos puxar ali o start countdown, né? O start countdown, aquele bloco ali, dentro do tal box aqui da info, né? Start countdown. Opa, deixa eu ver só onde que era esse bloco ali. Deixa eu só organizar aqui meus blocos aqui. Aí. É debaixo do bloco do Scrum Background aqui, tá? Info. Change, não é o change. Volta change. É o start. Start cooldown 15 segundos, né? O próximo bloco aqui que a gente vai montar. Estão acompanhando aí?
Então é o bloco inteiro aqui, ó. One countdown end. Game over. Né? Então a gente vai puxar aqui o bloco inteiro aqui, ó. Eu vou puxar para cá. Né? Os blocos você pode arrastar onde você quiser, turma. Eles são... Não tem diferença nenhuma. E é o game over ali, ó. Já apareceu ali no final. Next. Done. Então a gente já abriu uma nova fase aqui. Né? Eu nem testei ali a... Vamos ver o código aqui. SW. O joguinho já está funcionando, né? Falta ainda finalizar. Letra A. Isso aí. Bora lá. Então, terceira fase aqui do nosso jogo. Não está carregando, Chloe? Puxa, será que é a tua máquina? Ontem você tava... Você fez o login ontem, né? Fez o login no teu @escola? E não salvou nada? Ih, Luiz, ninguém carrega? Então vamos abortar aí. Por que será? Será que aconteceu? Mas ontem estava entrando, né? Ou só o Luan que falou que conseguiu. Poxa vida. Então vamos abortar aqui essa atividade aqui. Depois a gente tem que ver aí por que não tá entrando. Tá? Que pena. Vamos voltar lá então para nossa aula então. Então aborta aí essa atividade aí, turma. Depois a gente vê o que a gente faz. O VS Code aí, ontem eu tinha falado com a professora Nicole, tá rodando a máquina de vocês? Coloca para rodar aí todo mundo aí para ver. Nessa aula ainda a gente não vai fazer... Carregou, Leonardo? Nessa aula a gente não vai fazer ainda o VS Code rodar, tá? Mas eu queria só ver. A gente vai testando aí devagarzinho. Eu vou ter uma aula com vocês, a próxima, fora essa e conteúdo, o próximo conteúdo, teste para ver o que está instalado na máquina de vocês aí, usando o prompt de comando, ver se o pip e o Python 3 está instalado na máquina de vocês, o VS Code e Atom está instalado na máquina de vocês, e a gente instalar o Pygame também na máquina de vocês, tá? Eu vou precisar de ajuda aí de quem tem habilidade aí com o prompt de comando do Linux. Quem mexe com Linux aí, já instalou ou desinstalou alguma coisa no computador aí, pode me ajudar? Não sei se o Bernardo, se o Leonardo, não sei quem que tem habilidade aí com Linux aí. Mas a gente tem um passo a passo ali, tá? Bem tranquilo. Bem tranquilo e a gente vai conseguir fazer isso na sala, tá? Aí tem a senha do ADM, que eu vou passar só para a professora Nicole. Esse que vai ser a nossa dificuldade, porque daí vocês vão fazer o comando se pedir o sudo, a permissão sudo, a professora Nicole vai ter que ir lá digitar a senha para fazer o acesso, a permissão, né? Tá bom? Só me respondam aí se vocês querem terminar essa atividade ou se não estão conseguindo, aí o professor vai entrar com o conteúdo da aula. Deixa eu ver aqui, professora Nicole, me ajuda.
Professora Nicole. Me ajuda nessa questão aí, prof. Se eles não estiverem conseguindo, aí eu vou entrar com o conteúdo de novo aqui da próximo conceito nosso de programação, a linguagem de programação. Daí porque eles não estão conseguindo acessar aí por algum motivo aí. Motivo técnico das máquinas, né? Ou permissão aí do site, talvez, das redes aí, né? Tá? Aí eu preciso dessa ajuda de vocês aí. Se não tiverem, a gente vem com o conceito novo agora, com o conteúdo. Se tiverem conseguindo, daí termina então. Só preciso dessa resposta aí. Na verdade, nem termina nada, né, turma? O professor já tem que entregar aqui a aula para vocês. 8 horas agora. Beleza, Luiz, tranquilo. Mas, turma, hoje, por hoje é isso. A gente não vai conseguir fazer muita coisa, não. A gente tem até 8h05 a aula, né? Eu vou entregar agora para vocês aí, professora Nicole. Já vou preparar para entrar aí com a turma do terceiro ano, da terceira série. Tá ok? Então, por hoje a gente fica por aqui. Tá? Só demos uma introdução aí. Vamos tentar terminar isso aí. Vamos ver na próxima aula como que fica. Mas na próxima aula, certeza, a gente entra já com o próximo conteúdo. Tá ok? Bora lá então. Aquele abraço.